Muito bem, muito bem. Começamos mais uma entrevista hoje no Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e região. E vamos falar com o seu presidente, o Walter dos Santos. Eu listei aqui alguns assuntos e o primeiro deles é emprego, né? Porque qual é a grande preocupação do brasileiro? Obter emprego ou quem estiver já empregado conseguir se manter no emprego. Walter, eu pergunto, como é que está a situação do emprego na base aqui de Guarulhos e na base do sindicato? Está aumentando a oferta ou está estabilizado? Franzinho, Guarulhos é um município privilegiado. Não sei se é por causa de ligar Rio de Janeiro e Belo Horizonte também, entendeu? Mas nós somos privilegiados aqui e o emprego aqui não tem sido assim tão escasso. Lógico que tivemos perda, né? Teve bastante turnover, bastante rotatividade, mas, em compensação, hoje ainda tem muitos empregos pedindo, principalmente na área dos supermercados, né? Tem vaga sobrando ainda, certo? Ô, Walter, você foi no supermercado, quem anda por Guarulhos, anda pelos bairros, vê que aumentou muito o número de mercados, inclusive mercados grandes, porque aqui tem Lopes, tem Nagumo, tem uma série de outros supermercados grandes, né? E aqui da cidade e de redes que se instalam aqui. Por que o setor do supermercado cresceu? Você acha que é por causa do auxílio de R$600 ou por causa da melhoria do nível de consumo da população? Olha, Franzinho, o setor supermercado realmente cresceu bastante. Primeiro que a população também cresceu, certo? E segundo que desde que deu essa estabilidade na economia, depois da pandemia que teve, mesmo antes, né? Nós estávamos em pleno vapor e depois da pandemia deu uma parada, mas realmente esses dinheiros que tem entrado ajuda muito, entendeu? Essas rendas extras a gente não pode jogar fora. Inclusive, nós estamos saindo agora do 13º, né? E as vendas foram muito boas, realmente boas, e compensa. E o Guarulhos é privilegiado, novamente eu sou obrigado a falar, porque o emprego aqui vai em frente, entendeu? Mas geralmente não é aqueles empregos de grande indústria, que nem você está falando, nós temos as redes e tal. Além de ter os Carrefour, né? Tem os extras da vida, agora o açaí, né, que fechou, que era o extra, né, agora o açaí mudou bastante, tem bastante açaí agora em Guarulhos. Então, realmente está bombando. O setor alimentício, realmente, fome aqui em Guarulhos é difícil alguém passar, entendeu? Porque emprego tem, renda tem também. Quando não tem, o governo tem complementado, né? Tem ajudado. A gente não pode ser demagogo, temos que falar a verdade. E realmente essas rendas ajudam, quer queira, quer não, porque tem gente que não consegue, não tem forças para trabalhar. Então tem que depender ou da aposentadoria ou dessas verbas extras que o governo joga no município. Ô, Walter, o setor também de material de construção parece que cresceu. Agora, recentemente, aqui no centro, né, quando você entra a partir da ponte, não da ponte estaiada, da ponte anterior, a ponte que tem a bandeira, aí tem uma grande loja de material de construção. Isso significa, então, que o povo está fazendo reforma, pintura na casa, dando uma garimbada na garagem, ou construindo, né? Não, realmente, Guarulhos cresceu demais, Franzinho. A única coisa que a gente sente nisso tudo é que teve muito prédio e o trânsito está ficando intransitável. Em Guarulhos, que não estava preparado para tudo isso. É prédio para todo lado, entendeu? E agora, você vê, nós temos a Leroy Merlin, temos a Sodimac, entendeu? E 6C, todas grandes firmas, né, de material para construção, e todos estão bombando. Não tem problema nenhum de fechar convenção, é só chamar acordos e tal. É um negócio que está bombando realmente, que nem você falou. Até tintas também, né? Sim, sim. O setor de tintas também está bombando.
Guarulhos não tem passado por essas agruras que a gente vê em muitos outros municípios, né? Onde a economia fica fechada, fica estagnado, não consegue chegar. Guarulhos não sei porquê, né? Mas também é coisas de tempo para cá, né? Porque antigamente não era assim. Agora realmente está muito bem. Perfeito. A cidade vai formando uma classe média, e a classe média geralmente tem algum poder de consumo um pouco maior que dos assalariados de um modo geral. Agora, Walter, o emprego é importante, mas e a qualidade do emprego? As empresas precisam registrar os empregados, precisam pagar o salário corretamente e seguir a convenção coletiva da categoria. Isso está acontecendo ou está tendo muito problema que exija a atuação do jurídico do sindicato? Ora, realmente tem exigido muito trabalho nosso na parte do jurídico. Por quê? Porque se a gente deixar, entendeu? Se não tiver quem cuida, o pessoal abusa, entendeu? Embora o emprego esteja, as vagas estejam grandes, estejam bombando, mas se deixar, os caras registra ou não registra, pega como estagiário, pega como... esqueci o termo. Temporário. Temporário, isso. Temporário e estagiário, e com isso vai mesclando e fazendo uma bagunça. E isso o nosso jurídico tem que estar presente, entendeu? E vigilante realmente, tem nos dado muito trabalho. Muitas vezes o jurídico se acha que está completo com 5 advogados, você precisa contratar mais um, mais outro, para poder tomar conta de tudo. Porque realmente, se deixarem, abusa. E mesmo porque, desculpa falar, Franzinho, não quero pôr culpa em ninguém, mas o Bolsonaro falou muita besteira e a turma acreditou naquelas besteiras que ele falava, que não precisa registrar, precisa ter carteira verde e amarela, precisa ter não sei o quê, precisa não sei o que lá, e todo mundo embarcou nessa. Se é o presidente da República que está falando, sim, dá credibilidade, certo? E certas pessoas embarcam, entendeu? Vê o cachorro latindo não sabe aonde e vai enfrentando. E aí precariza o emprego. Precariza. Nós realmente temos dificuldade nessa parte, porque embora o emprego esteja bom, mas tem muita gente querendo bagunçar. Perfeito. Bom, nós já falamos aqui sobre a questão do emprego. Eu vou seguir com o Walter dos Santos, presidente dos sindicatos comerciários de Guarulhos e região, para a gente tocar em outros assuntos, né? Nós temos um presidente da República novo, né? Novo é uma maneira de dizer, né? Mandato novo, porque é a terceira vez o Lula. E um dos seus compromissos, Walter, é reconstruir o Ministério do Trabalho. Eu me lembro quando havia a subdelegacia do trabalho aqui em Guarulhos, ela era muito utilizada. Eu trabalho para os metalúrgicos, você sabe, a gente utilizava muito a parte de inspeção, medicina de segurança do trabalho, também para verificar se as empresas estavam cumprindo a lei e tudo mais. E o Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho. Você vê uma perspectiva boa com o Lula agora de reconstruir o Ministério e você acha que Guarulhos precisa ter uma subdelegacia potente? Franzinho, eu me lembro quando o Lula foi eleito da outra vez, dizendo a esperança venceu o medo, certo? E nós estamos nas mesmas coisas agora. Nós estamos com esperança de que realmente os tempos melhorem, entendeu? Concordo que nem você foi muito feliz em falar, o Ministério Público de Guarulhos ficou sucateado. Não só no Guarulhos, o Brasil todo, né? Tudo isso é obra planejado, né? E foi acabando, deteriorou tudo. E nós temos fé e esperança, que nós também acreditamos muito, que nós teremos novos tempos. E vamos acreditar, porque se nós não tivermos fé, o que nós estamos fazendo aqui? Bem, então, que o Ministério do Trabalho seja retomado, já foi, né? O Luiz Marinho, sindicalista do ABC e ex-ministro, né? Assumiu a pasta e tem o compromisso de... Prefeito de São Bernardo também. E experiência não lhe falta para fazer um ministério funcionar, né, Walter? Isso sim. Além do mais, o Marinho sempre foi bem cordial e fácil de se lidar, de se conversar.
Não é daqueles que põem a empáfia acima de tudo, empina o nariz, né? E não conversa com mais ninguém. Não, o Marinho sempre foi cordial, certo? Tem um pessoalzinho, realmente uma safra nova, e o Lula está se cercando de bons técnicos, né? Principalmente conhecido da gente. Não é daqueles estranhos que com o Bolsonaro não tinha diálogo, sim, tinha só com ele. Se você quiser falar, você ficava ali no cercadinho e se ele escutasse, né? Sim. Sem contar que muitas vezes te mandava para lá, mas não faz mal. Agora não, o acesso deve voltar, entendeu? O Marinho é bem acessível e a equipe toda, nós temos fé, vamos acreditar. Perfeito. Walter dos Santos, presidente dos comerciários de Guarulhos e região, um dos maiores sindicatos do estado, né? Quero crer que só perca para o da capital em base, em tamanho, né? E a categoria reelegeu seu deputado, o Luiz Carlos Mota, que preside a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e também a CNTC. Você, Walter, acha que haverá espaço para o Mota trabalhar, para o Mota defender as leis mais justas e, eventualmente, combater medidas provisórias e leis prejudiciais aos trabalhadores? Haverá ambiente político suficiente para isso? Ora, nessa parte, eu tenho até dó do Mota, fala a verdade. Tenho dó, porque uma andorinha só não faz verão, certo? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, o elenco de sindicalista, aqueles que trabalham em prol do trabalhador, que luta pela classe trabalhadora, dos pobres e tal, a família, isso foi tudo deteriorado, foi acabando, entendeu? E realmente prejudicou muito, porque acabou, sim, entendeu? E agora fica o Mota ali, o Paulinho nós gostávamos muito, o Vicentinho, certo? É pessoal que agregava, entendeu? Não estou falando só do PT, não, tinha outros partidos também, mas fica difícil, certo? E além do mais, agora ele era do PL, que era do partido do Bolsonaro, e ele vai ter muita resistência contra, entendeu? Vai ser difícil. Mas eu tenho fé pelo seguinte, a única coisa a experiência do Mota já é o segundo mandato. A experiência vai levar ele a fazer algumas coisas bem melhor para o trabalhador, bem melhor do que fez no primeiro mandato, entendeu? Porque agora ele já está sabendo os caminhos, sabe o caminho das pedras, né? E não vai ser tão difícil para ele, certo? Ele já sabe aonde deve ir, aonde não deve, sim, certo? Isso já vai ajudar bastante. E sabe fazer aliança também, correto, entendeu? Porque o que importa é ter amigos, sim, não é? Se você não tiver amigos, sozinho você não vai fazer nada. E ele sabe agregar. Eu confio que vai dar um bom trabalho. Vai ser um bom mandato. E também o Mota ele tem uma relação antiga de amizade com o Lula. Eu estava esses dias revendo mexendo em umas revistas antigas que eu tenho na agência, e uma das capas da revista era o Mota e o Lula. De modo que ele já tem uma amizade, eu quero crer que a questão partidária não vá ser um impeditivo, né? Não, mesmo porque o Lula é acessível. É diferente, é que eu estava dizendo, né? O Mota também, o Lula, na nossa colônia, certo? Ele sempre ia lá, passava o Natal com a gente, final do ano, entendeu? Sempre foi junto. Inclusive, quando ele foi eleito a primeira vez, ele foi lá antes e disse, se vocês me ajudarem, no Natal eu vou passar o Natal com vocês como presidente da República, se vocês ajudarem. E nós ajudamos e ele foi eleito e não passou o Natal com a gente, porque depois ele já era presidente, não podia fazer o que queria. Sim. Tinha que fazer o que o mandato exige. O cerimonial exige, não deu para ir. Perfeito. Certo? Perfeito. Ô, Walter, eu vou falar um pouco aqui do sindicato, das coisas do dia a dia. Uma das marcas do sindicato dos comerciários de Guarulhos e região é um bom jurídico. Então, fazer um chamamento aos trabalhadores que tenham dúvidas, que às vezes não precisa abrir o processo. Às vezes o advogado orienta e a orientação resolve. Às vezes ele entra em contato com a empresa, faz uma reunião, uma mesa redonda e as coisas são encaminhadas. Mas nunca deixar de procurar o jurídico, né, Walter? Olha,
o trabalhador deve sempre procurar o sindicato? Pelo seguinte, deixa eu explicar, Franzinho. O Bolsonaro e os outros que passaram antes meteram o pau no sindicato e o pessoal, o povo em geral, acabou criticando o sindicato sem saber. Acontece o seguinte, nós temos o diálogo com todas as empresas. Por quê? Porque não é a primeira vez que a gente já teve processo contra uma empresa ou contra outra. Certo? Então, ele sabe a força que o sindicato tem. Qualquer coisa que muitas vezes um gerente faz que o dono da empresa não está sabendo, um gerente comete um deslize, certo? Faz uma injustiça, é só ligar para o sindicato com telefonema resolve. Entendeu? Por quê? Porque tem o conhecimento, sabe das coisas, não é só processo, entendeu? Mas processo também é difícil a gente perder um, porque a gente sempre sabe o caminho que vai trilhar, não é verdade? E, além do mais, outra. O que nós fazemos questão de ter um jurídico forte, para ser categoria, ter segurança jurídica. Ter segurança, saber que o sindicato tem um jurídico potente, forte e que não perde. Essa é a verdade, é a certeza. Agora, Walter, há dois tipos de ação na justiça, basicamente. Ação individual, eu, João Franzin, venho aqui, então a demanda com a minha empresa, abro um processo individual. Mas também há as ações coletivas e aquelas pelo substituto processual. Vamos supor, um grupo de supermercados aqui não está cumprindo a convenção coletiva, o sindicato entra em nome de todos os trabalhadores, chamado substituto processual, que está na Constituição. O sindicato se utiliza desse mecanismo também? Muito. E acho gozado, Franzinho. Não é bem gozado, né? Mas eu acho uma anomalia que muitas vezes você ia entrar como substituto processual, tinha juiz que não concordava. Embora esteja na Constituição, está escrito, e tinha juiz que não aceitava. Aí, o que acontece? Nós fazemos contra o juiz também. Sim. Entendeu? Não importa. O importante é que nós temos que mostrar a capacidade e a força que nós temos. E realmente, como substituto processual, nós ganhamos. Olha, eu me lembro do supermercado Seta, não sei se você lembra. Me lembro, claro. Que deu um golpe aí na praça. O único que já recebeu tudo foi o nosso sindicato. O único. Ele deu golpe em tudo quanto é cidade por aí. O único que recebeu, porque nós corremos, fomos o primeiro, certo? Penhoramos bem até do avô do dono do supermercado e conseguimos receber tudo. Todo o nosso trabalhador que entrou aqui pelo sindicato recebeu. Só não receberam aqueles que entrou particular ou em outros lugares, mas aí não é culpa nossa. O importante é que a gente mostre que esses coletivos, nós temos ganho bastante, inclusive PLR, certo? Que é uma lei 10.101, mas, independente disso, nós temos na convenção que é obrigatório fazer. Entendeu? Entendi. O único sindicato que tem obrigação, na convenção coletiva, que é obrigatório fazer o PLR. Certo? Sim, sim. Os outros, tudo só segue a lei 10.101. Nós, além da lei, ainda põe na convenção, que é obrigatório fazer. Perfeito. Eu acabei de falar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e Região, Walter dos Santos, que falou sobre o emprego, falou sobre o Lula, falou sobre o Ministério do Trabalho, falou sobre o jurídico e outros assuntos de interesse dos trabalhadores da categoria. Muito obrigado, Walter. Obrigado a todos e a todas e até uma próxima.